Dos últimos meses do ano passado para cá, eu tive a oportunidade de fazer uma coisa que eu raramente consigo, que é passar muito tempo sem trocar de smartphone. E com isso, eu consegui aproveitar para testar com bastante profundidade os novos iPhones 11 e 11 Pro Max, que são respectivamente o modelo mais básico e o mais completo que a Apple lançou mais recentemente. Eu passei exatamente um mês com o menor e bem mais tempo que isso com o maior. E agora eu vou fazer o review completo dos dois e já ir comparando também. Se liga, uma dica bacana para você economizar em qualquer compra na internet é usar o plugin do Tecmundo para o Chrome. Ele é discretinho e dá para comparar preços e utilizar o testador de cupons automático. Com certeza você vai encontrar uma oferta muito boa por lá. O link está aí embaixo no comentário fixado. No design, as diferenças entre eles são quase insignificantes, tirando as câmeras traseiras nesse quadrado aqui. O visual é bem parecido ao da geração passada também. Os dois ainda têm bordas visíveis ao redor das telas e essas margens são um pouquinhozinho de nada menores nos modelos Pro. E o Notch também está lá, igualmente enorme e tomando espaço de ícones que poderiam estar no topo da tela. Olhando de frente, daria fácil para achar que não mudou nada dos iPhones XR e XS para cá. Os modelos mais recentes têm corpo em metal, vidro na frente e atrás e são resistentes à água com certificação IP68. Mas a Apple diz que enquanto o 11 aguenta meia hora em profundidade de até 2 metros, os Pro sobrevivem o mesmo tempo em até 4 metros. Eu não testei a submersão tão a fundo assim, mas brinquei bastante com eles na piscina e não tive qualquer problema com isso. O módulo de câmeras fica elevado na traseira e as lentes ficam ainda mais elevadas. Isso me incomodou por mais de um motivo. Primeiro, porque sim, eles ficam balançando ali quando você usa na mesa. Mas a pior parte é que a bordinha das lentes de safira de qualquer um deles é mas bem afiada. Sério, não coloque qualquer um dos iPhones 11 no mesmo bolso que outro celular ou aparelho que você se importe. Eles riscaram um ou outro de leve, eles detonaram a película que veio no OnePlus 7 Pro, que eu testei também faz um tempo, eles fizeram o risco mais desgraçado do mundo na tela externa do Galaxy Fold no primeiro dia que eu tava com ele. Enfim, eu acho que deu para entender que mantenham esses iPhones longe de coisas riscáveis. Sobre os tamanhos, o iPhone 11 é o sucessor direto do XR, com o corpo e a tela não tão grandes e nem tão pequenos. O iPhone 11 Pro é menorzinho e o Pro Max aqui é grandão e bem pesadinho, mas não chegou a me incomodar também. Assim como era o caso do XR, o iPhone 11 é o que tem mais opções de cores, incluindo esse roxinho que eu gostei bastante. Mas como o vidro na traseira dele é brilhante, as marcas de dedos tradicionais aparecem com certa facilidade. Já os dois Pro, que tem menos variações, mas além da preta que nós recebemos, tem um verde escuro bem bonito. E todos vêm com acabamento fosco, que esconde as digitais finalmente. Mesmo assim, continua sendo vidro, e eu compraria uma capinha se tivesse com um desses aqui. E se as evoluções no design já foram poucas, nas telas elas foram nulas. O iPhone 11 continua com o mesmo display IPS LCD do XR e isso significa que por mais que as cores sejam ótimas e as imagens agradem em geral, a resolução fica ainda entre HD e Full HD, o que não é ideal para essa faixa de preço. E o Pro Max tem o mesmo OLED do XS Max com a mesma resolução acima do Full HD, qualidade ligeiramente superior em geral e tons de preto mais profundos. Dá para perceber a diferença colocando um do lado do outro? Prestando atenção dá, especialmente nas cenas escuras. Mas dá para dizer que a tela do iPhone 11 é ruim? Isso não dá não. No hardware, tanto o iPhone 11 quanto os Pro vêm com o mesmo processador, o A13 Bionic, e os mesmos 4 GB de RAM. O modelo mais básico tem opções com 64, 128 ou 256 GB de armazenamento, e as variantes mais parrudas repetem os dois números menores, mas trocam o maior por 512 GB. E eu preciso dizer que o desempenho é simplesmente ótimo, porque ele é sim. A Apple manda muito bem quando o assunto é poder de fogo, e nesses aqui isso continua valendo. O que é ótimo se você quiser aproveitar e assinar o Apple Arcade para curtir vários joguinhos bem legais que tem lá, mas também é excelente para o uso cotidiano. Um parênteses, aliás, é que eu adorei o Arcade. As opções de games e o preço de R$10 por mês são bem legais. Eu só cancelei a assinatura antes da primeira cobrança porque mesmo que eu quisesse ficar só no mundinho dos celulares da Apple, eu tenho muitos Androids para testar na fila também, então para mim acaba sendo um gasto à toa. Para quem está realmente comprometido com um iPhone, eu recomendo o Arcade sim, viu? Voltando para o iOS agora como um todo, uma coisa que eu continuo achando péssima é o espaço gratuito no iCloud, que simplesmente não dá para nada.
E vale lembrar ainda que não existe versão dos iPhones com 5G, mas isso não vai fazer falta no Brasil pelo menos por mais um ano, talvez 2. E mesmo quem viaja bastante ainda não deve conseguir tirar muito proveito do 5G pelo mundo. Então dá para deixar essa ausência passar batido por enquanto. Já que eu falei do Arcade, ele é só uma das novidades que vieram com a iOS 13. Agora dá para ativar o modo escuro para o sistema todo, o que eu fiz imediatamente e gostei do resultado. Também rolaram várias melhorias de configurações de privacidade, otimizações de velocidade tanto no sistema quanto em apps específicos e vários recursos novos nas câmeras, mas sobre isso eu falo mais daqui a pouquinho. Enfim, foram mais de 200 novidades só na primeira versão do iOS 13. Então se eu fosse falar tudo aqui no review, ia ficar um porre cheio de coisinhas que nem são tão importantes assim e o vídeo ia durar mais de 1 hora fácil. Então o que eu vou fazer é deixar um link para a matéria no Tecmundo aí na descrição do vídeo e também aviso que depois que o texto foi escrito rolaram updates com mais um monte de coisas. Então se divirta aí nas leituras se você quiser saber mais. Uma coisa que foi embora de vez em todos os iPhones da família é o 3D Touch. E eu sinceramente não senti a menor falta, porque dá para fazer boa parte do que ele fazia com um toque longo. Mas a organização das notificações continua sendo bem ruinzinha, na minha humilde opinião. Ficou um tempo sem olhar nas notificações? Aí se vira para separar as coisas úteis das inúteis nessa bagunça da bandeja. Uma coisa interessante é a melhoria no AirDrop, que envolve também um chip específico dos novos celulares da Apple. Apontando o seu iPhone para outro aparelho da linha, o dispositivo na direção desejada vai ser o primeiro a aparecer na lista do AirDrop. Se o seu círculo de amizades e familiares for cheio de pessoas com celulares mais recentes da maçã, esse recurso pode ser bem útil. Beleza, agora vamos falar do foco principal das mudanças dos novos iPhones. E o trocadilho foi proposital, diga-se de passagem. Na traseira, tanto o iPhone 11 quanto os dois Pro vêm com um sensor principal de 12 megapixels com abertura de 1.8 e estabilização ótica, e um ultra-wide também de 12 megapixels, mas com abertura de 2.4. E os modelos Pro simplesmente somam a isso um terceiro sensor com lente telefoto para zoom ótico de 2 vezes, com um sensor de 12 megapixels, abertura de 2.0 e estabilização ótica também. Voltando para aqueles recursos de software do iOS 13 para as câmeras que eu mencionei, os novos iPhones vêm com o modo noite. Ele é ativado automaticamente em ambientes escuros e combina várias fotos com exposições diferentes para melhorar o resultado final. E aí você pode ajustar o tempo que vai precisar segurar o celular no lugar ou até desativar esse modo se quiser. Só não dá para ativar a função manualmente se o smartphone não achar que você está em um lugar suficientemente escuro. Seja como for, no escuro as fotos saem sim boas, mesmo com o modo noite desativado, mas ficam mais claras quando você não desativa a função e usa ela. Eu só recomendo desativar mesmo quando a sua foto tiver coisas se mexendo, porque aí elas saem borradas. Ah, só não tem modo noite para lente ultra-wide, mas aí a qualidade natural das fotos noturnas nela já cai bastante, então no escuro ela só serve de quebra-galho. Outra melhoria de software que foi adicionada um pouco depois do lançamento dos novos iPhones é o tal do Deep Fusion, que tem uma premissa aí parecida com a desse modo noite, mas funciona totalmente em plano de fundo, sem você perceber, para melhorar aí o nível de detalhes das imagens. O resultado fica mais perceptível em ambientes internos que não estão exatamente escuros, mas também não tem aquela luz forte natural. Sabe aquele lance de você ver os detalhes nos fios de uma blusa ou tapete em uma foto? É o Deep Fusion que torna isso possível. Enfim, o resultado dessas novidades todas e de outras melhorias nas câmeras dos iPhones é simplesmente ótimo. Eu me adiantei sobre o modo noite e já falei sobre as imagens noturnas aqui, então faltou falar também que as fotos são excelentes durante o dia, especialmente no sensor principal. A perspectiva mais aberta da lente ultra-wide é útil na hora de tirar fotos em espaços abertos e de grupos grandes de pessoas também. E no caso do Pro, você adiciona a isso o zoom ótico de 2 vezes, que também não é nada impressionante perto de outras opções de zoom que a gente já viu no mercado, mas consegue fazer imagens boas quando você precisa. As cores nem sempre saem iguais entre os 3 sensores, mas a maioria das vezes o resultado é bem próximo e é muito bom sim. O modo retrato continua excelente e agora tem também essa opção de fundo branco que está aparecendo aí, que dá uma carinha bem profissional nas fotos e eu curti, mas acabei não usando com muita frequência. Diferente do 10R, que com a câmera traseira só conseguia desfocar o fundo quando detectava um rosto, agora mesmo o iPhone 11 mais básico não tem mais essa limitação. Aliás, ele tem até uma vantagem aqui sobre os modelos Pro. Como os Pro usam a lente telefoto para fazer os retratos, eles dão aquela aproximada na imagem para isso. Já o 11 mais simples, que não tem telefoto, consegue fazer isso com a perspectiva da lente principal, o que eu acho mais legal. Nos vídeos, todos os modelos conseguem gravar em 4K a 60 quadros por segundo e a estabilização deles está bem legal.
Dá para mudar entre as lentes durante a gravação apertando os botões no aplicativo, mas deslizando o dedo para aparecer um disco de controle, você consegue fazer o zoom mais suavemente. Mesmo assim, você ainda vai conseguir perceber a diferença de qualidade quando o celular troca de uma câmera para outra. A câmera frontal dos 3 iPhones tem 12 megapixels, abertura de 2.2 e tecnologia TrueDepth de leitura de profundidade. As selfies ficam ótimas em lugares bem iluminados e também ficam bem legais na maioria das vezes em lugares escuros, desde que você não use o modo retrato de noite. Nesse caso dá pra ver bastante ruído, viu? E tem também as tais das selfies em vídeo em câmera lenta. Quando você tem boas ideias, até dá pra se divertir com esse tipo de recurso, como vocês podem ver nesse vídeo aí que eu gravei e depois inverti num aplicativo de edição. A imagem só tá meio esbranquiçada assim, aliás, porque eu tinha sujado a lente com protetor solar e não tinha percebido. Mas enfim, mesmo que você seja uma pessoa super criativa, esse é mais um daqueles recursos que até são legais, mas a gente quase não usa na prática. Agora vamos falar da bateria. Quando você simplesmente olha os números, os 3.110 mAh do iPhone 11 e os quase 4.000 do Pro Max não parecem números horríveis, mas também não são impressionantes em aparelhos do tamanho deles. Nos modelos equivalentes da geração anterior, as reservas de energia eram ligeiramente menores, e embora o iPhone XS Max tivesse uma vida útil por recarga ok para um top de linha por padrão, ela não era exatamente um destaque do aparelho para quem faz uso mais intensivo do smartphone. Somente o XR realmente me pegou de surpresa naquele ano, apresentando uma das melhores durações entre os aparelhos que eu testei na época. No iPhone 11, que é a evolução direta do XR, o resultado se manteve tão bom quanto, talvez até um pouquinho melhor. Já no iPhone Pro Max, então, a evolução foi enorme na duração da bateria e ele consegue aguentar tanto quanto o 11 em utilização intensiva e até um pouco mais se você for comedido. Sim, o que era impensável há alguns anos é mesmo verdade. Todos os iPhones dessa geração têm baterias com duração simplesmente excelente. E depois de tanto tempo de uso, eu falo isso com muita propriedade, viu? Com utilização intensa, incluindo fotos, vídeos, muitas redes sociais e mensageiros, e até 1 ou 2 horinhas de jogos online direto, tanto o iPhone 11 quanto o Pro Max conseguiram aguentar o dia inteiro longe da tomada, com direito a mais de 9 e às vezes até 10 horas com a tela ligada, o que é excelente. E ainda chegava em casa de noite com uns 15% de bateria sobrando. A única exceção que eu vou fazer nesse caso é o jogo Pokémon Masters, que aparentemente é um buraco negro de energia em qualquer smartphone e reduz o tempo de uso com a tela ligada para umas 6 horas e pouco, antes de chegar abaixo dos 10%. Quanto à recarga, aí eu vou ter que separar bem, porque a história é uma para o iPhone 11 e outra para o Pro Max. Mesmo com os valores oficiais dos modelos mais básicos começando em R$5.000, a Apple não achou que era justo incluir um carregador rápido na caixa. Com o basiquinho que vem com ele, você vai precisar de 3 horas e 20 minutos para ir de 0 a 100% de carga. Essa história do carregador dos iPhones já era ridícula 3 anos atrás, mas ainda assim, só comprando um carregador melhor, vocês terão resultados melhores nesse modelo básico. Já no caso dos modelos Pro, aí a Apple finalmente deu o braço a torcer e incluiu um carregador melhor na caixa. Com o que vem com esse aqui, a bateria do Pro Max, que é maior, precisa de 1 hora e 20 minutos para chegar ali nos 90% e depois desacelera para evitar danos e fica totalmente cheia com 2 horas na tomada. É um número tão bom quanto dos principais concorrentes Android na mesma faixa de preço? Não, ainda é um pouquinho pior, mas como a bateria desse aqui compensa na duração total, a gente dá um desconto. Quem quiser pode comprar separadamente um carregador mais potente na loja da Apple e todos os iPhones da família 11 continuam compatíveis com a recarga wireless se você já tiver uma base. Quanto aos extras, tanto o 11 quanto os 2 Pro têm som estéreo de boa qualidade e com volume forte, com alto-falante para frente e o outro para baixo. Um fone de ouvido com conector Lightning e som de boa qualidade continua incluso na caixa para quem não tem um adaptador P2 ou um fone Bluetooth. O desbloqueio por reconhecimento facial do Face ID está presente nos 2 aparelhos também e continua funcionando muito bem. Agora ele está um pouquinho mais rápido e funciona a partir de ângulos menos diretos, o que é bom, mas ainda não evita que você tenha que dar aquela inclinada na direção da tela quando ele está sobre uma mesa, por exemplo. E ele está funcionando também bem em ambientes pouco iluminados, mas continua não fazendo milagre no escuro total. Na loja oficial da Apple, o iPhone 11 está saindo a partir de R$ 4.500 à vista no modelo de 64 GB e pode chegar até R$ 5.800 a prazo com 256 GB. Nos varejistas, o preço mais baixo que eu encontrei foi R$ 4.000 à vista com configurações mais básicas. Já o Pro Max
custa R$ 6.840 à vista na loja da Apple com 64 GB e vai até R$ 9.600 parcelado com 512 GB. Nos outros varejistas online, o menor preço atual com 64 GB está em R$ 6.120, mas ele já chegou a aparecer por R$ 5.400. Eles são caros? Sim, caríssimos. Se você é do time que busca custo-benefício em smartphones, nenhum desses aqui é para você. E nenhum Android top de linha também, aliás. Agora, ignorando o ponto dos preços serem condizentes ou não, não dá para negar que a família dos iPhone 11 é a melhor que a Apple fez nos últimos anos. As câmeras são ótimas, o desempenho é muito bom, as telas continuam bem legais e a bateria está simplesmente excelente em todos eles. Dito isso, se você quiser um iPhone novo, qual que é melhor comprar? Entre os três iPhone 11, o melhor custo-benefício, sem sombra de dúvida, é o mais básico, o iPhone 11 propriamente dito, que já é um baita celular bom. Se você pudesse dar ao luxo de gastar um pouco mais para pegar um dos Pro, você soma a isso uma tela com mais resolução e a câmera com zoom na traseira, além da opção com mais armazenamento de todas, mas é basicamente isso. E quem comprou um modelo da geração anterior, vale a pena o upgrade? Se você comprou o 10R, eu diria que não. Inclusive, se você encontrar um 10R por um preço muito menor que o do 11, provavelmente ainda vale mais a pena pegar o mais antigo simplesmente para economizar um pouquinho mesmo, porque você não perde tanto assim em qualidade geral. Já se você comprou um dos 10S e é um usuário bastante intensivo que precisa de bastante bateria, aí migrar para o 11 ou para um dos Pro vai sim te trazer benefícios bem perceptíveis, especialmente pelo tempo extra longe da tomada. E aí, o que você achou dos novos iPhone 11 e iPhone 11 Pro Max? Manda sua opinião e qualquer dúvida que tiver sobrado nos comentários, que eu respondo assim que for possível. Ou então fala comigo pelo perfil @leobrjor, tanto no Instagram quanto no Twitter. Para você, qual iPhone está compensando mais? Responde a enquete que vai aparecer clicando no izinho aí em cima no YouTube. Você pode voltar de vez em quando para ver como vai o resultado se você quiser. Se você está afim de algum dos aparelhos que eu citei aqui, olhe o comentário fixado para encontrar links com os melhores preços atuais e também instala a extensão do Tecmundo para o Google Chrome. Já deixa o seu like no vídeo para dar uma força pra gente, se inscreve no canal e clica no sininho para ficar sempre por dentro das novidades do mundo da tecnologia. E por hoje é isso aí. Um abraço para vocês e até a próxima!